a nossa atividade dessa noite, avisando inicialmente algumas combinações. O evento está sendo gravado, né, para que a gente possa depois colocar isso à disposição dos pediatras, dos sócios da SOPERJ. Eu solicito que todos os presentes, todos os que estão na sala, deixem os seus microfones e vídeos desligados, por favor, para que a gente possa aproveitar ao máximo a fala das nossas duas palestrantes de hoje. Eu sou Ana Tereza, eu estou atualmente como secretária-geral da SOPERJ, então, em nome da professora Kátia Nogueira, a nossa presidente, eu dou as boas-vindas a todos nesse evento dessa noite, que tem o nome de O Uso de Telas em Tempos de Pandemia. Nós estamos... Boa noite. Por favor, desliguem os microfones. Isso, no iniciozinho isso vai acontecer, mas daqui a pouco a gente já entra no ritmo, né? A SOPERJ tem feito uma série de eventos com temas diversos, com o objetivo de colocar o pediatra o máximo possível atualizado com as questões referentes à pandemia. E hoje, então, nós vamos ter já falei o título, né, o uso de telas em tempos de pandemia. As nossas duas convidadas de hoje são a professora Andréia de Santana Silva Moreira. Ela é neuropediatra pela UFRJ, doutora em medicina também pela UFRJ, professora adjunta de medicina da Unifeso, em Teresópolis, e presidente do Departamento de Neurologia Infantil da nossa SOPERJ. A professora Viviane Lanzelotti, ela é presidente do GT de Oftalmologia da nossa SOPERJ também, coordenadora do programa de retinopatia da prematuridade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e mestranda em saúde materno-infantil pela UF e também membro da Academia Americana de Oftalmologia. A gente vai combinar da seguinte forma o nosso evento de hoje. Cada palestrante vai apresentar por aproximadamente 20 minutos. Então, vamos começar com a professora Andréia, depois vamos passar para a professora Viviane, e depois teremos 20 minutos para as perguntas, que eu solicito que os presentes vão colocando no chat. Nós vamos acompanhar o chat, então esse é o veículo para fazer as perguntas. As perguntas serão escritas, não serão verbalmente colocadas. E aí, então, a gente vai olhando aqui no chat e, à medida que as professoras vão fazendo as suas apresentações, eu e os nossos colegas aqui também da Brasileira de Pediatria vão nos ajudar nessa dinâmica, ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos os presentes, solicito mais uma vez que deixem os microfones e vídeos fechados e vamos começar, então. Professora Andréia, a senhora está pronta? Estou pronta, sim. Então, muito obrigada. Compartilhar... Isso, a gente demora um pouquinho, porque tem que compartilhar a tela. Eu já vou fechar aqui o meu microfone e meu vídeo também. E, professora, com a palavra, muito obrigado mais uma vez, em nome da SOPERJ, em nome de todos aqui. Bom, somos 3 SOPERJs aqui, né? Vamos nos deliciar com essa noite aqui de telas na pandemia. Tá bom, estou só vendo aqui para eu poder... Pois não. Já está aparecendo, Andréia, já está aparecendo. Só falta botar em modo de apresentação. Já deu certo. É porque, para mim, não está aparecendo nada. Pois é, por isso que eu já estou te dizendo que está aparecendo. Já apareceu o primeiro slide. Vou botar aqui no modo de apresentação. Apareceu? Tá, apareceu sim. Tudo certo. Está em modo de apresentação? Sim, está com tela cheia. Então, tá ótimo. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Né? É um prazer, né, estar aqui nesse mais um evento aí online, né, da SOPERJ, e falar de um tema aí que eu acredito que seja um tema de interesse de todos, né, na pediatria, né? Então, o uso de telas em tempos de pandemia,
e aí eu vou falar um pouco das questões gerais e neurológicas. Bom, né, antes da pandemia, a gente já vinha bastante preocupado com essa questão de telas e crianças, né, de telas na pediatria. E o que a gente sabe, né, o que a gente sabia era que vivemos em um mundo digital, né? As crianças de hoje, elas são nativas dessa era digital, assim como muitos pais dessas crianças. Então, não tem muito como a gente fugir desse mundo, né? Os dispositivos eletrônicos, eles invadiram casas, ocuparam grande parte do tempo das pessoas, né? Isso, antes da pandemia, vinha sendo uma preocupação bastante importante, né, de pediatras. Muito bem. Antes da pandemia, a gente vinha tão preocupado com isso que já tinha uma série de trabalhos mostrando a questão da tela e crianças, né? De tempo de tela e crianças. E o que a gente tem, né? E que a gente já sabe, é que o tempo de tela ele vinha sendo associado com a piora do desenvolvimento de habilidades físicas e cognitivas das crianças, um aumento da obesidade e sedentarismo e problemas advindos dessa obesidade, desse sedentarismo, né? Como risco cardiovascular, resistência à insulina, né? Quer dizer, problemas decorrentes, né, desse sedentarismo aí com o uso de telas. Distúrbio do sono, né? Inclusive as telas são consideradas aí ladrões do sono, né? E problemas de ordem mental, né? Do tipo depressão e ansiedade, né? Então, isso a gente já vinha com isso e já sabia, né? A questão do sono também, né, de telas e sono, também já é sabida, né? Existem alguns trabalhos mostrando isso, e esse trabalho que eu coloquei é um trabalho interessante porque ele associa o tempo e o tipo de exposição à tela a uma percepção de qualidade negativa do sono em adolescentes, né? A gente sabe que o mecanismo subjacente para que a tela interfira negativamente com o sono é a luz brilhante, né? Aquela luz azul da tela, ela suprime a produção de melatonina e acaba por alterar o ciclo circadiano. E isso aumenta a excitação mental, né? Então, assim, a gente já vinha recomendando essa questão que as telas não são para ir para dentro do quarto, né? Então, o quarto não é para levar o celular para o quarto, não é para, se possível, não ter televisão no quarto, né? E a gente parar com o uso de qualquer tela antes, 1 hora antes do sono, né? Um estudo mostra esse tempo de exposição à televisão e a ocorrência de parassonias em adolescentes, né? E a gente tem um outro problema com o adolescente, porque o adolescente, ele, se você deixar, ele acaba usando a tela a noite inteira. E aí, de manhã, ele está com sono na hora de ir para a escola, né? Então, o que acontece? O adolescente, além de usar excessivamente a tela, o aumento das obrigações escolares, as atividades sociais, faz com que ele tenha um tempo de sono insuficiente e de má qualidade. Eles deitam mais tarde, acordam mais cedo, têm má qualidade de sono, mais parassonia e consequente sonolência diurna, né? E isso pode levar a uma série de situações, né? Inclusive problemas escolares, problemas de toda ordem, até problemas hormonais. Muito bem. A outra questão que a gente vinha discutindo bastante era a questão de telas e linguagem. Esse, para mim, né, como neurologista, é um problema assim, extremamente grave, né? Porque a gente sabe que existe todo um desenvolvimento cerebral pós-natal, né? Quer dizer, quando a criança nasce, esse cérebro está em fundamental desenvolvimento, né? Esse momento, esses primeiros anos de vida, eles são fundamentais. Então, o que acontece? Quais são os processos que estão acontecendo? São processos como plasticidade, como sinaptogênese, como mielinização,
podas neurais, né? Então, para que a gente tenha um desenvolvimento cerebral pós-natal de qualidade, acontecendo todos esses processos da melhor forma possível, a gente precisa de estímulo, né? De bons estímulos. São os bons estímulos que vão favorecer a esta plasticidade cerebral, a essa sinapse, essa sinaptogênese, a essa formação de mielina, né? E o que a gente sabe? Quando a gente nasce, a gente tem lá as nossas áreas relacionadas de linguagem formadas, né? Então, a gente tem lá a área motora da fala, a área de Broca, e a área de integração da fala, né, de interpretação da fala, a área de Wernicke, a gente tem elas formadas ao nascimento. O que a gente não tem formado ao nascimento? A gente não tem exatamente o trato de substância branca que vai ligar essas duas áreas, né? Que é o principal trato de substância branca que faz isso, é o fascículo arqueado. Essa foto, essa segunda foto, ela é bem interessante, porque olha a quantidade de tratos de substância branca que a gente tem relacionados com linguagem. São muitos tratos de substância branca de linguagem, né, que estão envolvidos no processo da linguagem. E para que esses tratos sejam de qualidade, eu estou dentro de um processo desse de desenvolvimento cerebral pós-natal. Que processo? A mielinização. Então, o que já foi comprovado? Crianças que são submetidas excessivamente a telas, né? E o que é excessivamente? Além do tempo recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Academia Americana de Pediatria, são crianças cujos esses tratos eles são mais finos. Isso tem sido comprovado, inclusive, por exames de neuroimagem funcional, inclusive em indivíduos com transtorno do espectro autista, tá? Então, indivíduos com transtorno do espectro autista, esse fascículo arqueado, quando a gente faz um exame para avaliar a substância branca desses autistas, né, dessas crianças com transtorno do espectro autista, esse fascículo arqueado, ele é mais fino, né? Então, assim, provando que, sim, telas e linguagem têm uma associação ruim, né? As telas interferem negativamente com o desenvolvimento da linguagem. Esse artigo é um artigo muito interessante, né? E é um artigo onde ele pergunta exatamente isso, né? Esse tempo de exposição à tela, né? Esse uso de tela, ele estaria associado com diferenças na integridade estrutural desses tratos de substância branca que suportam a linguagem e a alfabetização em pré-escolares? E aí esse artigo mostra que é um estudo de 47 crianças saudáveis pré-escolares, em que ele mostra e que essas crianças são submetidas a um tempo maior do que o recomendado pela Academia Americana de Pediatria, que isso foi associado, sim, com uma menor espessura, né, dos medidas, né, da organização microestrutural e mielinização dos tratos de substância branca, que vão dar suporte para a linguagem e para passos, né, de alfabetização, né, e os passos cognitivos que vão derivar disso. Então, assim, isso é uma situação que já está bastante provada. Eu coloquei esse cérebrozinho assim fritando, né? Porque é exatamente isso que eu imagino, né? Quando a gente vê crianças muito pequenas expostas à tela, né? Então, assim, sim, eu estou. Às vezes as pessoas falam, mas a tela é boa porque eu estou ajudando no desenvolvimento. Gente, já está comprovado, desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento de interação social piora quando as crianças são expostas à tela. E hoje isso é uma queixa muito frequente no consultório de neuropediatria, né? Assim, associado ao autismo, sim, mas também sem ser associado ao autismo.
E quando a gente fala na consulta, né, isso é uma coisa que tem que ser um hábito, quanto tempo essas crianças estão expostas a telas no dia a dia? Esse tempo é bastante expressivo e a gente pede para tirar a tela e a criança realmente, quando volta, já tem algum ganho, né? Lógico que a gente faz estimulação junta, mas isso, só a retirada da tela já traz ganhos para essa criança em termos de interação e linguagem. Muito bem. Com essa preocupação toda, né, foi lançado aí na Sociedade Brasileira de Pediatria, em 2016, uma cartilha, né, de saúde de crianças e adolescentes na era digital, e onde eles afirmavam de forma bastante intensa, né, desencorajar, evitar e até proibir a exposição passiva em frente a telas digitais, com exposição a conteúdos inapropriados de filmes e vídeos para crianças com menos de 2 anos de idade. Gente, menos de 2 anos de idade, tolerância zero para a tela, tá? Pior ainda se isso fosse na hora das refeições ou uma a 2 horas antes de dormir, tá? De 2 a 5 anos, limitar esse tempo de exposição a 1 hora dia. De 6 anos até a entrada na adolescência, 2 horas em 24 horas. Crianças entre 0 e 10 anos não devem fazer uso de televisão e computador nos próprios quartos. Adolescentes não devem ficar isolados nos seus quartos ou ultrapassar suas horas saudáveis de sono, né? Lembrar que o que é hora saudável de sono é que esse sono seja durante a noite, de 8 a 9 horas, né? E que isso é importante para as fases de crescimento e desenvolvimento cerebral e mental. E estimular a atividade física diária por 1 hora, tá? Essa era a recomendação que a gente tinha em 2016. Muito bem. Em 2019, né, em dezembro de 2019, a SBP lança um outro manual, né? Hashtag menos telas, hashtag mais saúde. A gente vinha forte aí nessa campanha, né? Isso foi em dezembro de 2019, né? E nesse manual a gente tem lá os principais problemas médicos e alertas de saúde da criança e adolescente na chamada era digital. Algumas coisas, né, acho que são 15 problemas que eles listam, mas algumas coisas são bastante importantes, né? A dependência digital e o uso problemático das mídias interativas. Repete aqui o que os artigos mostram, né? Irritabilidade, ansiedade, depressão, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtornos do sono é uma frequente, né? A alimentação, a questão da obesidade, do sobrepeso, anorexia e bulimia, né? Várias questões relacionadas com violência. Então, assim, a gente já tinha isso muito certo, né? Quando essa pandemia começou, né? E aí a gente vinha nessa campanha muito intensa, né? Vamos menos telas, mais saúde, hashtag menos tela, hashtag mais saúde. Chega março de 2020, o mundo para, né? E o que a gente faz, né? Porque o mundo parou e as telas invadiram de vez a nossa vida, né? E essas crianças que a gente vinha menos tela, mais saúde, menos tela, mais saúde, de repente essas crianças estão confinadas dentro de casa, tendo que usar a tela para absolutamente tudo, né? Queria chamar a atenção, essa foto é uma foto de arquivo meu, da família, essa é minha afilhada, né? Eu digo que ela está com um trash shield, né? Porque a forma que ela inventou aí de fazer o dever da escola aos 5 anos de idade é com a lata de lixo na cabeça, né? Então tá lá com o trash shield dela e vamos em frente, né? Então, em abril de 2020, cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo estavam em isolamento e mais de 130 países estavam com restrições de movimentação. 90% dos estudantes foram afastados da sua escola. Os espaços públicos, né, de brincadeiras foram fechadas praças, foram fechadas jardins, né? E aí a gente se vê realmente refém dessa tecnologia, porque a tecnologia ela
se tornou vital para permitir que as crianças interajam entre si. Na realidade, não só as crianças, a gente está usando isso cada vez mais. Acessem materiais educativos e façam o que as crianças mais precisam fazer, que é brincar, né? Então, até as brincadeiras vêm a partir das telas, né? Então, assim, a invasão foi total da tecnologia em nossa vida. Bom, aí, em maio de 2020, novamente a SBP, ela lança uma nova recomendação, né? E aí a gente vai trocar o hashtag menos tela para o hashtag boas telas, né? Eu sempre brinco que esse momento de pandemia é um momento assim, é o que temos para hoje, né? E o que temos para hoje é usar a tela, né? Então, assim, já que a gente vai usar a tela, façamos bom uso dessas telas, né? Por quê? Porque estamos no começo de uma nova experiência do uso constante e quase ininterrupto do mundo digital. Então, que a gente possa usar a tela fazendo o uso funcional dessa tela para atividade escolar, para atividade de trabalho, né? Na criança, na atividade escolar, principalmente, e o uso afetivo da tela, né? Que nesse momento de confinamento é um uso bastante adequado. E aí, nesse documento, o que eles sugerem né? Então, que eles colocam como sugestões para a quarentena. E eles dividem o tempo, né? Então, a gente tem um tempo para a saúde, e aí esse rotina, a gente está confinado dentro de casa, mas o ideal é que a gente tenha uma rotina pré-estabelecida, que a gente cumpra essa rotina, e as crianças também, né? Preservando a hora de sono, estabelecendo uma hora para dormir, uma hora para acordar, né? A gente não pode viver um final de semana todos os dias, né? A mesma coisa em relação à alimentação, né? A atividade física e a brincadeira. Essa atividade física e a brincadeira vai ser de acordo com a capacidade né, de cada um, mas isso continua tendo que ser estimulado, tá? E aqui eu volto a dizer, né, gente, alimentação e tela jamais, né? Na hora da alimentação não pode ter tela. Antes de dormir, não pode ter tela, pelo menos uma hora antes. O tempo afetivo, né, para o uso de telas. Lembrar que as telas, elas continuam proscritas em menores de 2 anos, mesmo com a quarentena, né? Mas a gente pode abrir uma exceção dessa tela e os 2 anos para o uso afetivo dessas telas, né? Para que essas crianças... Andréia, Oi. Só para lhe lembrar que estamos quase acabando o seu tempo. Está faltando um pouquinho, tá? Tá ótimo, obrigada. Manter o uso afetivo, mantendo contato através de tela com os avós, com os familiares e com os coleguinhas, né? Porque eles sentem falta, né? Então, as crianças sentem falta, e os avós também, e os outros familiares, e o coleguinha da escola. O tempo funcional, né, das telas, e aí a gente tem para atividades escolares, para atividades de aulas e para atividades de pesquisa. E isso é um problema no nosso país, né, porque a gente poderia falar horas seguidas sobre as diferenças sociais, né, e o quanto que cada criança no nosso país tem acesso a isso que a gente quer para todo mundo, né? E os outros tempos são lembrar que a gente tem que achar um tempo para a família, né, sem a tela, ou com a tela para ver um filme, por exemplo, um tempo para o lazer, e lembrar que tempo de segurança. Tela quer dizer tela na infância, tela na adolescência quer dizer supervisão contínua, né? Porque obviamente que as questões de violência aumentaram e todas as questões relacionadas com violência. Considerações finais, não tem como fugir, telas fazem parte das nossas vidas.
O mundo pós-pandemia promete grande espaço para as telas, elas vão permanecer nas nossas vidas. E como tudo na vida, a gente tem que pesar o malefício e o benefício. E como pediatra, a gente tem que incluir essas questões nas consultas de rotina de pediatria, né? Quanto tempo ele está usando de tela, como é esse uso, e fazer essa orientação, porque apesar da gente falar muito, muitos pais ainda não sabem disso. E era isso que eu queria falar. Deixei aqui no final que a gente vive esperando dias melhores, mas que esses dias virão, né? Mas a gente vai ter que se habituar com essas telas. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora Andréia. Só lembrando, vamos passar a palavra à próxima palestrante, a professora Viviane. A gente só relembra a todos que deixem os seus microfones fechados e que coloquem as suas perguntas no chat, que a gente está anotando aqui para depois passar para as duas palestrantes, tá bom? Nós vamos ter, depois da professora Viviane, um tempo protegido para essas dúvidas. Professora Viviane, fica à vontade para começar. Vou compartilhar aqui, então. Pois não. E eu e a Andréia vamos desativar nossa câmera aqui. Pronto, foi, né? Gente, boa noite, é um prazer estar aqui. Agradeço a equipe da SBP, a equipe da SOPERJ, que tornaram possível essa apresentação. Nós vamos falar, então, é um assunto que tem muita pergunta, muitas dúvidas. Se houveram consequências, né, da gente passar desse tipo de atividade das crianças no seu dia a dia para esse tipo de atividade aqui. Doutora Andréia, obrigada pela parceria, é ótimo estar fazendo aqui junto essa atividade, e como teve na neurologia, a gente também vai ver que na oftalmologia é uma preocupação enorme com relação a isso. Então, o que as pesquisas têm apontado? A gente vai falar aqui dessas 3 principais preocupações com relação a telas e oftalmologia, a visão das crianças. A síndrome da visão de computador, a luz azul e a retina, que é uma preocupação muito grande agora, e principalmente a miopia, que ficou aqui em vermelhinho, que é um vilão nessa história, já tem muito tempo, a gente vai ver mais na frente. A gente vai falar primeiro, vou sinalizar aqui primeiro a visão do computador, a síndrome da visão do computador. Isso é uma entidade nova, isso veio com o tempo maior do uso de telas, e não é exclusivo das crianças, isso acontece nos adultos, nos adolescentes também, e é o cansaço que a tela e o uso prolongado dos computadores gera na visão. Então, a gente atende muitos pacientes com queixas de cefaleia, de dor ocular, de astenopia, que é cansaço visual, e eles vão muito aos consultórios de oftalmologia achando que estão com algum problema oftalmológico, e na realidade é só o quadro provocado pelo uso excessivo da tela. Então, isso é muito presente agora, isso agora na época das aulas online, ele afeta muito, principalmente as crianças maiores que ficam mais tempo, não só assistindo às aulas, como estudando, e os pais têm que ter um cuidado com relação a isso, porque tem que ter uma orientação para isso poder ser minimizado e a gente não ter a criança com seu rendimento escolar afetado também por mais esse fator. Então, como a gente deve conduzir isso? Primeiro de tudo, a otimização do uso. O que acontece com as telas? A gente sabe que as telas, elas são muito atrativas, então as crianças não usam as telas só para estudar, como o adulto não usa só para trabalhar. A gente usa as telas no momento de lazer. Então, é que possa ser otimizado esse uso das telas por essas crianças, para que eles não fiquem com esse cansaço visual de uma forma excessiva. Correção dos erros refrativos, que é o uso de óculos quando tiver indicação. Isso daqui é muito importante, os adultos estarem ajudando a controlar a iluminação, os contrastes, observar as condições ergonômicas, a altura do computador, a altura da cadeira, a postura da criança, porque isso tudo pode comprometer a articulação de coluna, a articulação cervical e trazer mais conforto ainda para a criança.
lubrificantes quando necessário, porque a gente sabe que a criança e o adulto, quem está olhando para a tela do computador por um período prolongado, a gente tende a piscar menos, e isso pode provocar ressecamento ocular. Então, quando é necessário, o oftalmologista ou até às vezes o pediatra, de acordo com o sintoma, pode prescrever lubrificantes para serem usados nesse momento. E aqui uma regrinha que a gente chama de regra 20-20-20, que é uma regra não só para as crianças, mas para os adultos também. O que quer dizer isso? Você, de 20 em 20 minutos, olhar por 20 segundos para uma distância de mais ou menos 20 pés, com uma distância de mais ou menos 6 metros. Isso daqui é para você tirar um pouco o seu olhar da tela e olhar para uma distância maior. Essa distância maior, ela traz um pouco mais de conforto, você provoca menos o fenômeno de acomodação ocular, e isso dá um relaxamento e menor sintomatologia quando você está usando a tela por um período prolongado. A luz azul e a retina. A gente sabe que as telas de LED, as lâmpadas de LED, elas emitem a luz azul. E esse é um assunto que é um pouco mais recente de preocupação dentro da oftalmologia. O quanto essa luz azul, ela pode interferir ou causar patologias, principalmente para a retina. A gente sabe que a luz azul é um espectro de luz visível, ela é presente na natureza, na luz solar também, só que os trabalhos falam que nós estamos, por um tempo muito mais prolongado, expostos a ela, quando em telas, e também numa proximidade muito maior. Então, daí veio toda essa preocupação. Esses trabalhos são muito recentes, eles têm metodologias muito diferentes, então a gente ainda não tem comprovação de que haja danos na retina do ser humano pela luz azul, mas tem trabalhos que comprovaram danos à retina de modelos animais. Então, esse trabalho que eu sinalizei aqui é um trabalho de revisão, bastante interessante sobre isso, mas até agora esse ano de 2020, a Academia Americana de Oftalmologia ainda diz que a gente não tem evidências robustas de que haja danos estruturais à retina provocados pela luz azul. E todos os trabalhos normalmente encerram dizendo: precisamos de mais estudos para que nós possamos comprovar existe ou não existe esse risco de lesão. Então, o que eu tenho feito com relação a isso no meu dia a dia? Há alguns anos para cá, uns 3 ou 4 anos, nós tivemos um lançamento no mercado de lentes que tem um filtro, um tipo de antirreflexo que ele protege contra a entrada da luz azul nos olhos. Então, eu tenho passado para os pacientes, principalmente aqueles que se expõem mais tempo às telas, de que existe essa preocupação, de que existe essa linha de pesquisa e que há possibilidade desse tipo de proteção. E deixo a cargo de cada um decidir se vai utilizar esse recurso ou não, porque a gente ainda não tem pesquisa que comprovadamente indique o uso desse tipo de recurso. Mas eu me sinto na obrigação de ter que informar, principalmente aqueles que fazem uso prolongado de telas. E agora a questão que é o que influencia mais a nossa preocupação no mundo inteiro com relação ao uso dessas telas, e principalmente na oftalmologia, a nossa preocupação é muito grande com as telas pequenas. Então, seria o celular e o tablet, mais do que o computador, a tela maior ou a televisão. Então, a gente tem, só que eu vou aqui fazer uma ressalva para a gente observar. Essa preocupação com relação à miopia, ela já vem nos últimos 50, 60 anos. Então, ela já começou, antes da gente ter essas atividades de telas, de smartphones e de tablets na vida tanto dos adultos, mas principalmente das crianças. Então, o que se tem visto é que nos últimos 50, 60 anos, a gente tem observado o aparecimento de miopia em idade cada vez mais precoce. E uma maior prevalência de graus de miopia acima de 5 e de 6 dioptrias, de 5 a 6 graus, que é considerada miopia patológica. Por quê? É uma miopia que ela tem o risco de provocar agravos no olho. É uma miopia que tem complicações. E os pesquisadores têm observado o que eles esperam, que ao final da década, que é agora, nesse momento que nós já estamos, 1/3 da população mundial deve ser míope. Em 2050, metade da população.
É claro que isso é maior em determinados continentes, em determinados países, do que em outros. Nos últimos 50 anos, então, são muitos trabalhos, eu tirei um pouquinho aqui para a gente poder só discutir. Na China, há 60 anos atrás, se observava de 10% a 20% da população com miopia. No final agora da década, é uma faixa de 90% dos adultos dos adultos jovens e adolescentes sendo míopes. Em Seul, na Ásia, que já era um lugar com maior incidência de miopia, isso agora é muito evidente, de ser, tipo, em Seul, quase 100% da população de adultos jovens míopes. E esse trabalho aqui, que é muito interessante, mostrando que 11% dos pré-escolares em Singapura apresentaram miopia. Isso chama a nossa atenção porque a miopia, ela normalmente aparece por volta dos 10 anos, nessa época. E a miopia aparecendo de forma mais precoce, como ela tende a aumentar com o crescimento do olho, ela aparecendo em crianças jovens, em crianças pré-escolares, a tendência dela ser uma miopia muito alta e ter esse risco de complicações oftalmológicas é muito maior. Então, quais são os desafios que a gente tem encontrado agora? É ver a causa desse crescimento vertiginoso, evitar os novos casos, quando possível, e nos casos já instalados, a gente tentar evitar que eles progridam para essa miopia muito alta. Conectar os pesquisadores aos clínicos, é o que a gente está fazendo aqui hoje, não adianta ter as pesquisas e não chegar quem está na linha de frente, quem está na ponta, atendendo e podendo orientar os pacientes. E a miopia, ela tem sido tão importante que se criou um Instituto Internacional de Miopia, que é o IMI. Desde 2015, eles consideram que a gente vive uma epidemia de miopia. Isso muito relacionado, como nós vamos ver, ao uso da visão de perto. Eles não acreditam que esse avanço da miopia, tão importante no prazo de uma geração de 50 a 60 anos, seja devido apenas a fatores genéticos. A gente tem hoje em dia identificado mais ou menos 200 genes que podem provocar miopias, entre os que provocam apenas a miopia e aqueles que estão relacionados a síndromes, que cursam com miopia dentro do seu quadro. Mas o que os pesquisadores acham é que os fatores epigenéticos, os fatores ambientais, têm sido os que mais têm provocado esse aumento significativo de miopia nos últimos 50, 60 anos. Então, o que os trabalhos têm mostrado é que moradores de área urbana, pessoas com uma escolaridade mais alta, uma classe econômica mais alta, que usam a visão de perto e têm menor tempo de atividade ao ar livre, é o grupo de população que está mostrando essa miopia mais elevada, é esse grupo que está tendo esse aumento tão significativo. Então, aqui é o que a gente vai, e estão sendo correlacionados com o uso das telas, principalmente, como eu falei, das telas pequenas. O uso da visão de perto, que é o near work, e as atividades ao ar livre. Então, a gente lembrando que crianças que ficam muito tempo em telas, elas também automaticamente vão despender menos tempo em atividades externas. E isso tem sido relacionado em trabalhos mais recentes ao uso das telas digitais. Os trabalhos com relação a telas digitais também estão ainda em início e metodologicamente muito distintos um dos outros, tornando difícil a comparação. O que os pesquisadores observaram é que você correlacionar a miopia com o tempo de uso de tela informado pelos pais é muito inconsistente. Os pais tendem, nos questionários, a hiperestimar ou subestimar o tempo que os filhos ficam expostos a telas. Então, eles estão criando determinados tipos de sensores para poder monitorizar efetivamente o tempo que a criança passa naquele dispositivo. E aí eles poderem fazer, então, os trabalhos correlacionando a miopia com o uso das telas. Mas como essas telas são todas de visão de perto, principalmente o tablet e o smartphone, o celular, eles são associados ao aumento da miopia também. Então, esse trabalho é um trabalho multicêntrico, grande, foi feito nos Estados Unidos, um trabalho prolongado que teve vários braços, em que eles mostraram que crianças que ficam mais tempo em ambientes externos, elas têm menos miopia. Não se sabe ainda efetivamente o que regula o crescimento ocular, mas essa população que tem miopia mais
levada agora tem sido muito por conta do aumento do diâmetro anteroposterior do olho, do aumento do diâmetro axial, e se sabe que a dopamina produzida em contato com a luz solar, ela regula para que o olho não cresça tanto. Então, uma das causas de menor exposição à luz solar, menor exposição a atividades externas e aparecimento de miopia, uma probabilidade essa implicada é a dopamina. E aqui para a gente ver como é intenso e essa preocupação, como ela é muito grande, principalmente nos países asiáticos, é uma escola que colocou teto e laterais das paredes, permitindo a penetração da luz solar para tentar diminuir a incidência entre a população jovem. Aqui é outro também, bem agressivo até essa imagem, né, das crianças nas escolas, isso daqui é na China, com umas barras para limitar que elas se aproximem muito dos livros e diminuam essa visão de perto. E aqui, de particular interesse, é que esse trabalho do ano passado mostrou que as crianças que têm uma carga hereditária grande e um nível educacional alto, ou seja, que usam muito a visão de perto, eles têm uma probabilidade de fazer miopia alta muito maior do que as crianças que têm um só desses fatores predisponentes. Aqui é mostrando, então, que a preocupação com a miopia e o uso de telas não é só por conta de você ter que usar óculos, ou gastar dinheiro com óculos, ou com lente de contato. É porque a miopia alta ela tem uma série de complicações que podem colocar em risco a visão. Então, os míopes altos eles têm maior índice de descolamento de retina, catarata, glaucoma, esses quadros de maculopatia meiópica, aqui a ruptura, porque é uma retina mais fragilizada, porque o olho é muito maior, então ele como se a retina ficasse mais fininha, mais esticada dentro do olho, e gerando um gasto no mundo inteiro de 328 bilhões de dólares por ano com esses quadros de complicações da miopia. Aqui é só uma curiosidade, esse trabalho é de 1929, na Austrália, foi publicado no American Journal, mostrando que nessa época eles já tinham preocupação com as crianças que ficavam muito tempo lendo, muito tempo fazendo essa atividade visual de perto e tinham pouca exposição ao ambiente externo, já relacionando isso à miopia. Vejam que é uma preocupação que vem com o passar desses anos inteiros e que agora ela continua na nossa vida e de uma forma muito mais importante. E o que a gente pode fazer, então, agora, no momento? O que a gente tem para poder reduzir isso? O tratamento da miopia, ele pode tanto retardar ou diminuir a sua progressão, retardar deixando para aparecer numa idade maior, que aí eu tenho risco de ser uma miopia muito alta no resultado final, mas aqui o que a gente pode mexer nessa aqui, que é a intenção aqui da nossa palestra passar para vocês, é a intervenção comportamental. É o que a gente pode mexer no meio ambiente desse nosso pequeno paciente. E aí, aqui durante a pandemia, meu bonequinho igual da doutora Andréia, o que a gente faz? Né? A gente tinha todo um discurso antes de orientação para os pais, para os pediatras orientarem aos pais, e isso tudo agora mudou com relação a gente pedir para diminuir o uso das telas. Eu lembro que a gente teve um encontro da Zona Oeste no final do ano passado, e eu falava até, temos que orientar os professores, temos que conversar com as escolas, que não solicitem tantas coisas em aplicativos, em pesquisa, para as crianças pequenas, as coisas sendo resolvidas pelos celulares, e a gente tem que passar para os professores essa situação. Só que aí, de repente, tudo mudou. De março para cá, as aulas ficaram online, a atividade das crianças ficou toda online, então eles têm que usar as telas, principalmente os maiores. Então, o que eu tenho procurado orientar? Já que a gente teve que limitar isso às atividades externas, ainda mais em criança, mesmo agora com um pouco de flexibilização, a gente sabe que criança não tem muito a noção da distanciamento social, a dificuldade de uso de máscara, é que eles não deixem de estar se expondo um pouco à luz solar, aproveitando varandas, brincando próximo de janelas, para que eles possam ter essa oportunidade de, mesmo em quarentena, terem essa oportunidade de estarem
próximo de um ambiente o máximo externo que seria possível. Quem mora em casa, com quintal, varanda, fica mais fácil. As aulas, eu tenho orientado muito meus pacientes, deixe de ver as aulas sempre que possível, do celular, passando para a tela maior. É muito comum hoje em dia, mesmo criança que tem computador em casa, eles gostam de... O celular vai com eles para qualquer lugar, é um computador que você leva na mão. Então, eles tendem a assistir as aulas em celulares, isso eles ficam com muito desconforto e o risco de miopia é muito maior. Então, sempre que possível, que as aulas sejam feitas em computadores, em telas, quanto maiores, melhor, evitando as aulas em celular. Aqui, estimulando os pais, principalmente das crianças pequenas, como a doutora Andréia falou, também na oftalmologia é uma preocupação, que tenham outras atividades em casa. Eu sei que os pais estão no home office, precisam distrair as crianças, mas que isso daqui não seja uma frequência. E mesmo na questão afetiva, eu atendi um pacientezinho há pouco tempo, em que os avós eram um bebê de meses, queriam várias vezes por dia ver a criança e que a criança visse eles, para reconhecer eles no futuro. Então, colocavam o celular no rostinho da criança várias vezes por dia. Então, tudo isso tem que ser medido, tudo isso tem que ser orientado e as pessoas têm que conhecer que isso traz malefícios. Aqui é só uma curiosidade também, assim, uma informação. A gente tem usado a atropina já tem um tempo que ela foi liberada e respaldada pela Academia Americana de Pediatria, de Oftalmologia, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, como um tratamento possível e eficaz para evitar a progressão de miopia. E aqui, para a gente encerrar, então, a grande pergunta no meu dia a dia, que eu acredito que seja a grande pergunta para os pediatras também: quanto tempo, doutor, meu filho pode ficar no computador, na tela, no telefone, no tablet, no celular por dia? E aí não tem uma fórmula mágica. Essas orientações que eu botei aqui da OMS não são nem relacionadas a questões visuais, são relacionadas para um todo. Para questões visuais, a gente não tem tanto essa medida. Então, tem esse trabalho aqui, que eu deixei em destaque, associando que os aparelhos, né, que você lê, que você utiliza a menos de 20 centímetros do rosto e por períodos contínuos, acima de 45 minutos, eles provocam e estão associados a um aumento da miopia por essa atividade visual de perto. E a gente, então, fala, é muito engraçado, porque eu oriento os pais, como a gente tem que fazer, e eles pedem para eu falar para a criança. Aí vem um cotoquinho de gente de 3, 4 anos, fica do meu lado, e eu falo para ele: olha, você não pode ficar muito tempo no tablet, jogando no celular. E aí eles olham, viram, imediatamente já esqueceram. Então, acho que a grande questão é que nós tenhamos bom senso, passemos isso para os pais, que evitem ao máximo isso antes de 2 anos de idade, mesmo agora nessa fase, que entre os 2 e 5 anos seja o máximo de 1 hora, acima de 5 anos o máximo de 2 horas, de preferência. Eu sempre falo com eles que não sejam essas horas contínuas, que sejam intercaladas, que as crianças sejam estimuladas a brincar fora de casa sempre que possível, a terem outras atividades, e lembrando que não há uma fórmula mágica. Os trabalhos mostram isso, mas a gente tem que lembrar que é influenciado pela carga hereditária e pela reação de cada indivíduo. Cada indivíduo vai ter uma perspectiva e de um resultado final dentro desse prazo de uso dessas telas. Então, que isso tenha bom senso e que os adultos tomem para si esse cuidado com os filhos e que são eles, efetivamente, que têm que estar aí de olho e estarem orientando esse tempo de uso. Então, era isso, e estamos aí abertos para as perguntas. Muito obrigada, Viviane, Andréia. Eu estou aqui acompanhando o chat, são muitos elogios, as duas arrasaram. A Adriana Fonseca está aqui falando isso, nossa colega querida da UF.
Enfim, tem a maioria das questões dos comentários são de elogios. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta para, de repente, o pessoal se animar um pouquinho mais. A gente tem aí ainda, acho que uns 15 minutinhos, talvez, né? Porque a gente tem ainda um pouquinho para conversar. Eu adorei também, estou aqui comungando com o pessoal que está no chat, as apresentações foram excelentes, e a gente se preocupa muito, né? Porque a tela azul ela vai atrapalhar a linguagem, ela trabalha o sono, ela vai causar lesão na retina, e a gente está aqui numa situação onde a palavra de ordem é flexibilidade, né? Porque a gente está numa situação muito complexa, então a gente não pode ficar querendo trazer muitas normas, mas ao mesmo tempo tem que considerar esses perigos que vocês mostraram, né? Esses fatores, quer dizer, a gente está considerando tela como um fator de vulnerabilidade para questões importantes para o desenvolvimento infantil, seja da linguagem, a professora Andréa falou do sono, Viviane falou da qualidade da visão, eu fiquei impressionada com essa epidemia da miopia. E a gente já sabia que antes mesmo da pandemia, as telas eram babás, né, gente? Eram cuidadores das crianças, né? Era muito comum a gente ver casais com crianças na tela. Então, assim, considerando a situação da pandemia, considerando a situação que a gente já sabia que a tela, né, o tablet, é um cuidador da criança, o que vocês poderiam falar para os pediatras, né? Flexibiliza ou realmente não? Tem que ter né? A gente já viu que a André falou, não é mais hashtag tela não, é hashtag tela com cuidado, mas a gente sabe que isso é difícil, né? E apareceram aqui algumas questões dessa ordem no chat. Vocês querem comentar um pouquinho em relação à pandemia em si, em relação a essa tela cuidadora, né? Que a gente sabe que muita gente utiliza? Bom, eu falo e vou falar rapidinho. Bom, o que acontece? Eu sou meio complicada nessa flexibilização de telas, né? Eu sempre lembro do cérebro fritando lá, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que, assim, alguma flexibilização ela deve existir, né? A gente está vivendo um momento completamente difícil para todo mundo. Eu sempre falo isso para os pais. Alguma flexibilização ela deve existir, mas assim, cuidado para não flexibilizar demais. Assim, a gente não pode fugir demais daquela recomendação. Abaixo de 2 anos é zero, né? Assim, a gente está num processo de desenvolvimento ali muito intenso e aquilo vai ser prejudicial. Eu não sei se por coincidência ou não, nesse período eu já voltei a atender, na realidade eu não fiquei sem atender tempo nenhum, e eu só atendo atraso de linguagem, né? Então, assim, não, lógico que tem outras coisas, mas atraso de linguagem é 80% dos atendimentos. E eu sempre pergunto, piorou na pandemia? Piorou, né? Então, as crianças pararam de fazer as terapias e estão fazendo uso excessivo da tela. Então, eu sempre digo o seguinte, lembra do cérebro fritando, né? Então, assim, flexibilizar, óbvio que a gente tem que flexibilizar, mas assim, tem que realmente ter uma rotina e lembrar que se podia 1 hora antes, agora não pode 8, né? Então, assim, vamos flexibilizar, mas com bom senso, né? Como disse a Viviane. É isso que eu ia falar. É difícil, assim, eu vou comparar o cérebrozinho fritando da Andréa com aquelas minhas imagens do buraco de retina, da maculopatia miópica, então a gente fica muito preocupado mesmo, e é isso que eu acho, é o bom senso. Eu vejo muito até pais falando tablet para andar de carro, criança que vai de casa até a escola, 15, 20 minutos, que tem que ser com tablet. Então, gente, vamos usar esse tempo para bater papo com a criança. Está todo mundo ali no espaço pequenininho do carro. Por que vai colocar a tela nesse momento e tirar esse momento de vínculo, né? Essa oportunidade? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter um discurso diferente, um pouco diferente agora, porque realmente elas estão sendo necessárias,
mas é no caso daquela criança que os avós queriam que pusesse o celular na frente de um bebê de meses, várias vezes por dia, para o bebê olhar para o rosto deles e reconhecer. Então, acho que o mais importante é que a gente possa difundir para essas famílias esses riscos e que eles tenham um bom senso, então, e um cuidado que é o adulto que tem que ter, porque a criança não vai ter esse discernimento dela se limitar, né? Peraí. Estou tentando tirar meu... eu tenho aqui tem duas perguntas aqui. Uma em relação às aulas, que muitas crianças estão tendo agora todas remotas, e com 5 horas na frente do computador, né? Outra coisa que falaram aqui de crianças com menos de 2 anos de idade vendo desenho, então estão perguntando se realmente isso é um fator de risco para a miopia, né? Acho que você já explicou muito bem. E uma coisa que eu acho interessante, Ana, nessa questão das aulas, é que se tem uma abordagem que o pediatra tem que... A gente tem que criar essa abordagem com o grupo de professores isso, também das também crianças, acho. Que é aquela coisa do 20-20-20, de vez em quando a professora lembre as crianças para tirar o olhar da tela um pouquinho, né, que dê um intervalo nessas horas, não sejam seguidas de 10, 15 minutos. Isso é importantíssimo. Tem alguma diferença da televisão Smart para outro tipo? Está aparecendo isso aqui também, que as televisões Smart podem auxiliar, estimular atividades lúdicas e escolares projetadas na televisão. Pode ser uma opção nesse momento. Assim, eu estou imaginando que, em vez de colocar no computador, colocar na Smart. A pessoa está perguntando, Elizabeth. Para mim, na oftalmologia, quanto maior a tela, eu uso menos a visão de perto, que eu consigo ver mais distante, eu também fico mais distante da emissão da luz azul. Então, sempre a tela, quanto maior, para a parte oftalmológica, melhor. Sim, a maior é melhor, né? E até porque, até para criança com interação, ela com a tela pequenininha, fica ela e a tela ali, né? Quando você está na tela maior, assim, a televisão continua sendo tela, do mesmo jeito. Mas assim, passa uma pessoa, mas é menos pior, né? É menos pior do que o smartphone e o tablet, né? É menos pior. Muito bom. A outra pergunta aqui com relação à saúde mental, né? O que vocês poderiam comentar em relação à depressão, ansiedade, incidência de suicídio, se isso o Luiz Carlos está pedindo que vocês comentassem um pouquinho sobre essas questões, como é que isso está chegando, enfim. Eu acho que assim, tem vários trabalhos mostrando a associação do uso, né, excessivo de telas e ansiedade e depressão. Com relação ao suicídio, a gente tem problemas graves, né, porque, assim, principalmente quando a gente não tem supervisão em adolescentes no uso da tela, né? Então, assim, todo mundo viu isso, né, a questão de alguns sites estimulando essa questão do suicídio, né? Então, assim, lembrar que essa questão essa supervisão, ela tem que ser constante, tá? E eu acho que essa questão de ansiedade, se a gente for olhar, né, a gente tem passado... O meu negócio do celular, ele me avisou outro dia assim, o seu tempo de horas durante um dia foi 8 horas numa tela. André, sabia que eu tenho feito uma tentativa de diminuir, porque eu acompanho o meu tempo de uso no celular, porque eu fico muito impressionada, comecei a ficar impressionada com isso, e agora eu acompanho e tento ficar diminuindo, nem que seja 15 minutos de média, né? Poxa, eu diminuí dessa de semana passada para essa foi menor. Porque, assim, é impossível, né, a gente não ficar... porque a gente usa essa tela para tudo, né? Para responder mensagem, para lazer, para trabalhar, para tudo. Então, assim... Ele está do seu lado o tempo inteiro, né? A gente sai de casa de um cômodo para outro, a gente sai carregando o celular. Sim. Eu li um artigo muito interessante de exaustão e estavam a fadiga do Zoom, né? De quanto essas reuniões virtuais, essa coisa toda, o quanto isso tem nos deixado cansados, né? Então, assim, é óbvio que isso tem repercussões na saúde mental, né? Não tem como não ter, né?
Tem outro comentário aqui, a gente está finalizando. Pois não. Que eu esqueci de colocar é que já estão saindo trabalhos agora mais recentes relacionando também estrabismo com o uso de smartphone e tablet prolongado. São trabalhos mais recentes, eu acabei até esquecendo de comentar. Mas a gente tem tido crianças fazendo estrabismo, às vezes até adulto jovem, fora da faixa etária e relacionado ao uso desses dispositivos. Um outro comentário aqui, atraso na fala, né, como já foi colocado muito bem pela Andréia, mesmo apesar de estimuladas, inclusive pelos desenhos considerados educativos, que a pessoa colocou entre aspas, né? Eu acho que desenho educativo é um negócio bem entre aspas, né? Na realidade, tem que tirar a tela, tem que tirar esse desenho educativo, né? E a tela tem a ver com o afetivo, com a cognição, e precisa dessa interação, né, para o desenvolvimento. Não vai ser através de eu queria pontuar algumas coisas que vocês falaram, né? Quer dizer, tem às vezes algumas questões que podem parecer simples, né? Ir na janela pegar uma luz, quer dizer, dentro de casa você pode fazer coisas diferentes, né? Eu me lembro, minha filha já é uma moça, mas eu me lembro que eu brincava com ela de papier-mâché com jornal molhado, enfim. As pessoas também têm que começar a tentar, de alguma forma, né, sair um pouco, né? Eu também já fui no oftalmologista, porque agora, recentemente, na pandemia, que eu estava tendo escotomas. Então, assim, tá todo mundo muito doido, né? E muito... Mas eu gosto, aquela foto da China com as barras é horrorosa mesmo, como você comentou. Mas a luz do sol eu achei muito bacana, né? A ideia do ladrões de sono, alguém quer comentar? André quer comentar mais um pouquinho? Eu gostei muito dessa ideia do ladrões do sono. A gente tem vários ladrões de sono, né? Nesse momento, então, a gente tem muitos, né? A gente tem aí um bando, né, de ladrões de sono. Mas, assim, as telas são consideradas ladrões de sono, né? Até para a gente, adulto, né? Porque a gente acaba perdendo horas de sono ficando na tela, né? E a gente não pode levar essa tela para o quarto, tá? E isso no adolescente, gente, é assim, muito importante. Difícil. E é difícil, né? Ele tem que deixar aquele celular fora do quarto. Até aquela luzinha do celular, aquilo ali interfere com o sono. Aí alguns dizem assim, mas eu tenho que levar o meu celular para o quarto porque eu tenho que colocar o despertador. Tem despertador na loja de R$1,99. Compra lá e tira o celular do quarto. Não é desculpa, né? O despertador não é desculpa. A adolescente não pode levar celular para o quarto, né? Eu sei que tudo isso é difícil, né? As pessoas dizem assim, você fala isso é porque você está falando como médica. Não, mas eu também sou mãe, sou avó e continuo falando do mesmo jeito, né? Então, assim, é importante que a gente seja um pouquinho duro nisso aí, né? Porque realmente rouba o sono. Tem mais uma pergunta aqui da Adriana Fonseca, reumato de PPMG, eu falei de outra Adriana, desculpe. Ela está comentando sobre os aplicativos de controle parental, que tem como configurar o tempo de uso, bloquear certos sites, colocar os horários do dia que eles podem acessar e conversar previamente com a criança do combinado, né? Então, assim, principalmente para os pais que ficam fora de casa. Ela está comentando, pedindo para saber o que vocês acham dessa possibilidade. Isso é a questão que eles colocam na recomendação da SBP do tempo de segurança, né? O que é o tempo de segurança? É quando você faz exatamente esses combinados, né? Tem que ser com uma criança um pouquinho maior, mas, assim, essa questão do controle parental, gente, ela assim, é fundamental. Tem que ter senha, tem que ter site, sim, se tiver alguma coisa nesse sentido. Isso é muito importante. Eu acho que é tão lesivo você não ter o controle parental quanto todas as outras implicações do uso, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor do controle. Eu sempre converso isso com os pais também. É difícil, é complicado, mas não tem jeito, é a função deles, eles vão ter que fazer isso. E mesmo na criança pequena, sempre explicar que está tirando, está limitando, está mandando parar e fazer outra atividade, porque é para o bem deles. Mesmo que eles racionalmente não entendam, aquilo afetivamente chega bem e a criança vai ficando menos reativa com o passar do tempo, se for passado dessa maneira, né?
Então, sempre explicar que, olha, vamos parar agora, porque para você não é bom, pode fazer, ter uma complicação no seu olhinho, no seu sono, vamos parar e agora você vai dar um intervalo. Acho que isso é fundamental também. Eu acho que a gente está caminhando para o final, né? Ainda são mais de 8 horas. Então, antes de finalizar, eu só quero dizer que a gente tem mais de 60 pessoas na nossa sala hoje. Eu contei uma hora lá que eu olhei, eram 68 pessoas. Algumas pessoas já estão saindo, então, antes que isso aconteça muito, eu queria que vocês dessem mais uma mensagem, né? Se vocês quiserem finalizar, eu adorei, aprendi a beça, obrigada pela oportunidade. Mas, Andréia e Viviane, por favor, se quiserem fazer um breve comentário, o pessoal já está saindo, né? Que a gente já extrapolou um pouquinho o nosso tempo. Da parte da oftalmologia é isso, a gente está, pela SOPERJ, à disposição para retirar qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar pelo site, que eles repassam para a gente responde, qualquer dúvida que venha a surgir depois, e realmente é muita conversa, eu acho que isso é uma coisa que o pediatra tem na mão, que é a família, então é muito importante que isso seja passado pela pediatria também, estar mais tempo com essas crianças, que as famílias têm muita confiança, e sempre que possível que a gente possa estar estendendo isso às escolas também, né, aos professores. Eu queria agradecer, né, a oportunidade, colocar a mesma questão que a Viviane colocou. O Departamento de Neurologia Infantil está à disposição, sempre que for preciso, né? A gente gosta de participar, se tiver dúvida, a gente realmente está aí para ajudar, né? Alguém colocou no chat a questão de se reinventar, né? Isso, eu acho que a gente tem que se reinventar, né? Todo. Eu realmente acho que a gente está se reinventando, né? Estamos vivenciando isso agora, né? O ser humano ele é totalmente adaptável, né? A gente só não pode perder o rumo, né? E aí, assim, por isso que eu falo, a gente pode se reinventar, a gente pode flexibilizar, mas a gente não pode tomando nossos cuidados. Então, regras têm que existir, né? E muito obrigada, tá? Obrigada, então, mais uma vez, em nome da SOPERJ, da diretoria da SOPERJ, da nossa presidente querida Kátia Nogueira, eu agradeço muito pela excelente palestra da Andréia e da Viviane, foi muito bom, foi muito prático, trouxeram evidências recentes, e acho que todo mundo gostou muito, porque aqui eu acompanhei desde o início, todo mundo elogiando muito a didática, o material trazido. Então, vamos finalizando, não é isso? E uma boa noite a todos. E vamos flexibilizar, mas com rotina e discernimento em prol do desenvolvimento, né, das nossas crianças. Isso, e a SOPERJ está aí, elas estão aí, as duas, André e Viviane já se colocaram à disposição, a gente tem várias modalidades de interatividade com nossos sócios. Então, é isso. Tá bom? Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.